Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Core 11, o fundo de lajes alternativo, né, da Kinea, já que temos o KNRI que tem laje corporativa. Mas é um fundo bem interessante, que tem uma dinâmica diferente do que a gente está acostumado, porque ele já foi iniciado com um RMG muito alto e uma receita financeira alta também, o que possibilita que ele pague os 1,25 por mês, por pelo menos mais, se eu não me engano, mais um ano, 2 anos aí, que ele ainda tem para pagar e manter esse patamar de dividendo, o que traz um retorno colossal, se a gente for ver. Mas vamos lá, vamos para o relatório gerencial. Então, pessoal, como a gente estava falando aqui, como eu estava falando, maneira de falar assim, como a gente, o relatório agora de dezembro, pessoal, o Core 11 é um exemplo de como, na minha visão, ainda estamos com uma precificação de fundo imobiliário completamente alucinada. Porque é o seguinte, primeiro, vamos falar primeiro sobre fundo, depois eu falo sobre isso, que inclusive teve algumas pessoas que me questionaram como é que eu chego no recorrente desse fundo. Embora eu já tenha explicado mais algumas vezes, eu trouxe um Excel dessa vez para explicar para vocês. Mas vamos lá, vamos falar primeiro sobre as movimentações do fundo. O fundo ele alugou um andar para a empresa da Latam, o setor aéreo TAM, e uma loja da empresa Unity, então, só que teve uma desocupação de 2 andares pela Portal Solar lá no Morumbi Office. E no edifício Alameda Santos concluímos a locação do conjunto para a APW Brasil. O fundo aumentou um pouco a vacância, saiu de 8,01 para 8,84 e a financeira também aumentou um pouquinho, de 6,87 para 7,02. Isso é super normal, pessoal, isso é super normal. O fundo tem muito tempo, inclusive, de RMG para poder locar todos esses espaços vagos. Se a gente for ver, é bem pequeno o que ele tem de vacância comparado, inclusive, com outros fundos de lajes. Agora, o que vem a parte de análise desse fundo mesmo, que é aí que eu quero que você tenha esse pensamento mais de segundo nível na análise que você faz. Primeiro, eles consideram aqui, falando sobre o desconto em relação ao patrimonial de 21%, com a cota de fechamento de 83,50. Mas se a gente for ver, ele está 78,10. No momento que eu estou gravando, 78,10. Então, se a gente fizer uma continha aqui, 78,10... 78,10 vai dar mais do que o desconto, né? 78,10 dividido por 106,02, estamos falando de 27%, né? Não 26%, mais ou menos. E aí, obviamente, as pessoas falam, nossa, que desconto em relação ao patrimonial. Mas aí, a questão toda, parar de falar muito obviamente, que já reclamaram que eu falo muito obviamente. É porque as coisas estão tão óbvias que a gente precisa ficar repetindo algumas vezes. Esse fundo ele é precificado não por isso que ele paga, porque ele paga 1,25, e se a gente for ver, 1,25 pelo preço de hoje é coisa de louco. Se a gente for ver 1,25 vezes 12, vezes 12, dividido por, quanto que está a cota? 78,10. Isso eu até fiz no Excel lá, 78, mas eu estou 78,1. Estamos falando de 19% de yield. Nenhum CDB traz isso hoje. Nenhum CDB traz isso. Nesse preço hoje você tem um pré-fixado de 19%. Haja vista que esse fundo vai manter esse pagamento por pelo menos esse ano ainda. E, quiçá, o ano que vem, 1,25. Então você tem um 19, um carrego muito, muito grande. Muito grande. E, obviamente, eu preciso falar obviamente, porque é importante eu sempre enfatizar isso, que eu não estou recomendando nada aqui. Se você quer receber as minhas recomendações, até porque você precisa aprender, tem nuances nesse fundo que não é somente esse dividendo, porque senão todo mundo investiria nele. Então tem que tomar um certo cuidado. E aí, se você quiser saber as minhas recomendações, o preço que eu coloco para esse fundo, seja membro da comunidade, o link está aqui embaixo. É uma comunidade que já está muito, assim, esse ano vai ser bacana, porque inclusive eu vou colocar documentários lá no Hotmart, na nossa plataforma, aonde tem os relatórios de recomendação, tem vídeos exclusivos, tem acesso a toda a mentoria gravada, como eu calculo os preços. Então, sim, por menos de uma pizza por mês. Mas continuando aqui, então o fundo pagou 1,25, que é o que ele vai pagar, pelo menos para esse ano aí.
Aqui o receita por estado, né? Maior parte é Rio de Janeiro, tem São Paulo, metade dos reajustes de IGPM, metade de IPCA. Cronograma de vencimento, quase metade a partir de 2028. Ele tem algumas absorções de carência para esse primeiro semestre, que isso vai aumentar a receita do fundo. Aqui a grande receita do fundo vem do Centro Empresarial Botafogo, que é praticamente mais da metade do portfólio do fundo em termos de ABL. Aqui a vacância, como vocês viram, aumentou. E aqui sobre o que acho que é o ponto mais importante desse vídeo. Como que a gente chega no recorrente do fundo? Primeiro, o fundo gerou de resultado de lucro líquido 1,33, pagou 1,25, então guardou 8 centavos. Isso muito em função, teve aumento de locação aqui e consumiu, porque na verdade o aumento de locação a gente não tem muito como saber, porque cada mês ele muda o consumo do RMG. Mas se a gente for ver, tem 5,84 por cota de RMG ainda. Se a gente for pegar nessa média de 3 milhões aqui por mês, somando o saldo que ele tem aqui, a gente está falando de 18 meses de RMG ainda. Por isso que eu digo que a gente tem pelo menos 1 ano e meio aí de rendimento alto ainda nesse fundo. Claro que, considerando que esse fundo ele tem a receita financeira elevada, porque foi a compra que esse fundo fez foi naquela modalidade de selling finance, que é aquela modalidade que o fundo ele compra o ativo, não paga tudo de uma vez, mas já recebe a totalidade dos aluguéis. E se eu não me engano, o pagamento dele vem, acho que a segunda parcela é esse ano. Então deve diminuir a receita financeira drasticamente esse ano. Eu não tenho certeza, acho que é esse ano que ele paga a outra parcela, e aí ele vai consumir muito mais do RMG. Que hoje ele... Por isso que a gente estima aí que é esse ano e mais um pouquinho do ano que vem que ele ainda vai ter de RMG, porque essa receita financeira aqui, 47 centavos que veio vai sumir. E aí, fala, Eric, beleza. Como é que você chegou naqueles recorrentes que você explicou no mês passado, nos meses passados? Deixa eu mostrar aqui para vocês no Excel. É o seguinte, olha só, o resultado do fundo hoje foi de 1,33 por cota. O RMG, que é aqueles 2 milhões lá que ele mostra aqui, né, os 2 milhões e 950, isso representa 0,31 por cota, ou seja, isso aqui some. Então o resultado sem RMG daria 1,03, R$1,03. Falar, pô, Eric, esse é o recorrente? Não, porque você também tem a receita financeira que não é algo recorrente, ela vai sumir. Então, supondo que o fundo zere o caixa, não tenha receita financeira nenhuma, o recorrente desse fundo hoje seria 56 centavos, que é o que ele pagaria de rendimento pra gente, para o cotista, né? Porque eu sou cotista do Core também. Pagaria 56 centavos por cota pro cotista. Se a gente for pensar que ele não tem nenhuma receita financeira, o que não é o caso, tá? Ele sempre vai ter um pouquinho de receita financeira, porque o fundo sempre tem que manter algo em caixa e essa caixa rentabiliza. Supondo que ele zere o caixa, daria 56 centavos. No preço de hoje, a R$ 78,10, nós estamos falando de 8,6% de dividend yield para um fundo de laje. Já é um valor extremamente bom para um fundo de laje. 8,6%, isso considerando que ele não tem mais RMG e nem receita financeira. Claro que a gente pode subir aqui que é o meu recorrente que eu coloco aqui, que é 65 centavos, daria, com o preço de hoje, daria 10% ao ano, o que já é algo astronômico. Considerando, inclusive, o que ele paga hoje, nós estamos falando de 19 pontos que eu mostrei para vocês no início, 19,2%. É algo assim fora da realidade, por isso que eu volto a falar para vocês. Para mim, o Core é um dos exemplos mais notórios do quanto o mercado de fundo imobiliário está precificando errado os fundos. E a gente tem uma janela de oportunidade muito grande. E aí eu volto a falar aquilo que eu falei e eu preciso usar o obviamente novamente. Isso não é recomendação, porque você precisa entender que o fundo ele tem várias particularidades, ele vai reduzir esse valor. E aí, a hora que reduzir, você não pode falar, eu comprei porque você falou lá e agora ele caiu a renda. Eu já estou te avisando agora, se você quer saber um preço que eu considero adequado, até quanto você pode pagar nesse fundo, seja membro aqui da comunidade que você vai ter certeza de um bom retorno. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.